Bem, pessoal, vamos continuar a nossa caminhada aqui pelo modernismo brasileiro na literatura, né? E chegamos finalmente à terceira fase modernista. Vimos aí desde o início do ano, né? O pré-modernismo, Semana de 22, tendências aí, né? Futuristas, modernas aí, as vanguardas europeias e como elas influenciaram na arte num todo aí. Na arte moderna, né? Na arte que foi produzida, Semana de 22, que desembocou na literatura aí de primeira fase, aquela fase de quebrar os conceitos aí, né? De ir contra todas as escolas anteriores, né? E inovações na linguagem e tudo mais. Aí a segunda fase já é uma fase tentativa de equilíbrio, né? Temos aí a geração de 30 dos escritores neorrealistas que retratam aí as regiões brasileiras, o Nordeste, o Sul, né? Os romances urbanos e tudo mais, algo mais intimista, poesia aí de Drummond de Andrade, né? Do Murilo Mendes, resgatando também tradições anteriores, né? Tentando aí reequilibrar as coisas que foram tiradas do lugar aí pela primeira grande geração modernista, e chegamos agora na terceira geração modernista, né? A geração aí que vai tentar dar um equilíbrio, né? Vai ser anteposta algumas coisas da primeira geração, vai também retornar conceitos já antigos, né? Terá a influência aí dos simbolistas e dos parnasianos também na sua poesia. A prosa de 30 se aprofunda, né? Agora a chamada geração de 45. Então, a gente vai ver aqui rapidamente aqui quais são as características, né? O que né, se produziu nesse período, nos principais autores, certo? E o contexto histórico, um pouco do contexto histórico dessa época aí que se estende até os dias contemporâneos, tá bom? Então vamos lá. Modernismo de terceira fase, tá? Então o que é que a gente pode dizer sobre isso, tá? A geração modernista, a terceira fase do modernismo ou fase pós-modernista, tá? Eles são conhecidos por isso, né? A terceira fase do modernismo ou pós-modernismo, né? Representa o último movimento, né? O último movimento brasileiro modernista, tá? É a chamada geração de 45, ok? A última fase começa em 45 e se estende até 80, segundo alguns estudiosos, tá? Mas outros, né, preferem apontar o fim do modernismo já na década de 60. Aí é uma disputa de estudiosos da área aí, que um diz que a terceira fase vai até a década de 60, outros fazem que vai até o ano de 1980, tá? E as produções mais contemporâneas viriam aí chamadas de pós-modernismo, tá? Outros ainda vão afirmar que o modernismo está presente até os dias atuais, não se encerrou, né? As suas tendências, as suas estéticas, tudo o que eles trouxeram de inovações continuam até os nossos dias, tá? Não está fechado em si, assim como também toda grande escola literária nunca está fechada em si, sempre é retomada de outra maneira por outra escola. O exemplo é do modernismo aí, principalmente os modernistas aí de terceira fase, que retomam algumas coisas lá dos neoparnasianos, dos parnasianos, tá? E dos simbolistas também, certo? Sempre as escolas se retroalimentando aí, uma estética, né? Durante um tempo reina, depois surge outra, né? Se mescla, sempre, né? Uma tese, uma antítese, uma síntese, né? Esse movimento histórico aí também dentro da história, né? E das produções da literatura brasileira, mundial e brasileira também, tá? Então, o que é que eles tinham também, ó? Os escritores desse período aí vão possuir uma atitude mais formal, porque vão retomar algumas coisas lá dos parnasianos, tá? Dos simbolistas, em oposição ao quê? Ao espírito mais radical, contestador de liberdade que foi desenvolvido lá pela primeira geração, a Semana de 22, os primeiros lá o Mário, o Oswald de Andrade, né? Aquela galera lá que a gente viu que era mais contestadora, que vieram quebrando aí, chutando as portas lá na Semana de 22, tá certo? Então,
também nesse período aí, ela vai entrar numa fase, a literatura brasileira vai entrar numa fase que alguns críticos vão denominar, como já falei, né, de pós-modernismo. O que é que vai acontecer? A poesia e as ideias propostas pela geração, da primeira geração, a geração da Semana de Arte Moderna lá de 22, vão começar a ser rejeitadas, tá? Aquelas ideias, aquelas estéticas, aquilo que foi proposto pela Semana de 22, vai começar a ser rejeitado aí pelos artistas que vão começar a surgir nesta época aí. Já foi um pouco antes pela segunda geração, se agora na terceira isso vai se acirrar, tá certo? Então, surge aí uma poesia mais voltada para as relações sociais, para reflexões políticas, econômicas e morais, tá? O Drummond já tinha isso também, e outros poetas, né? E se acentua na terceira geração, tá? É na terceira também geração que a crônica, o conto, a prosa autobiográfica, né? E o teatro vão novamente se destacar, vão ter um crescimento aí durante a terceira geração modernista, ok? Na literatura vão três especiais destaques, tem outros, né? Mas a gente vai ver alguns deles aqui, tá? Então, destacaram-se aí pela pesquisa na inovação da linguagem, né? Trabalhando a linguagem, fazendo experimentações literárias aí, né? Mais profundas, não que os outros não façam, tá? Mas esses três ficaram mais destacados. Por isso aí, é o nosso querido amigo Guimarães Rosa, tá? E a Clarice Lispector, né? Que eu mandei vocês fazerem aí uma pesquisa sobre cada um deles, né? O Guimarães e a Clarice, o que é que eles trouxeram de inovações para a linguagem, para a literatura brasileira, tá? E o grande poeta aí, João Cabral de Melo Neto, tá? Vai aí ter essas inovações na poesia, certo? Já a geração de 45 é representada por estes outros escritores aqui, ó, o Péricles, Eugênio da Silva, o Ledo Ivo, o G. Campos e o poeta Mário Quintana, vão apresentar características o quê? Neoparnasianas, tá? Eles vão revalorizar o quê? Lembre-se, o que é que os modernistas da primeira geração combateram, né? Justamente os parnasianos, o gosto pela forma propriamente dita, pela métrica perfeitinha, tá certo? Pela aquela estrutura antiga de se fazer poesia, né? Eles vão quebrar com tudo isso, né? Os simbolistas já começam a modificar as coisas, mas quem quebra realmente são os modernistas, tá certo? E estes poetas e escritores aí vão retomar essas ideias, o Mário Quintana também, embora sempre prestar atenção nisso. Eles quebram a tradição, assim, eles querem retomar alguns aspectos da tradição, mas eles estão imbuídos também da mentalidade da sua época e da estética modernista também. Então eles sempre fazem o quê? Uma mescla, certo? Do antigo, da tradição poética, da tradição da escrita, com inovações, né? Outra coisa aí também, certo? O que traz de novo. Então essa mescla aí que eles tentam trazer, tá? Então esses poetas revalorizam o quê? A rima, a métrica, tá? Usam vocabulário mais erudito e tomam mais distância aí do vocabulário coloquial, tá? O Mário Quintana nem tanto, tá? Ele também tem isso, mas o Mário Quintana ele é um equilíbrio aí disso tudo, tá? E ele também usa coloquialidades, mas é mais uma linguagem mais rebuscada também, mas é o poeta que retrata aí a vida cotidiana, tá? Muito bom poeta, um dos poetas que eu mais gosto é o Mário Quintana aí, tá certo? Então vamos lá. O que é que estava acontecendo aí no Brasil, tá? O contexto histórico aí do Brasil e do mundo para surgimento aí desta tendência aí da terceira geração modernista aqui no nosso país aí durante esse tempo, tá? Então, já alguns escritores da segunda geração, né, que vão se permear aí, porque muitos são, pronto, Drummond, por exemplo, vai morrer lá em década de 80, 80 e pouco, certo? Então viveu bastante, e alguns também atravessaram aí essa terceira fase, tá? Vão conviver aí os escritores de segunda e terceira fase durante muito tempo, tá? Alguns morrem aí na década de 80, outros na década de 90 e assim sucessivamente, tá bom? Então o que é que tá acontecendo no mundo aqui, ó? Aqui no Brasil, principalmente, é o fim da Era Vargas, certo? Getúlio Vargas vai ser deposto depois da Segunda Guerra Mundial lá, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece no mundo?
né? Divide-se entre dois blocos aí, né? Bloco da União Soviética aí, né? E o bloco liderado aí pelos Estados Unidos, é a chamada Guerra Fria, né? E aqui no Brasil vai também ter a ascensão do governo do Juscelino Kubitschek, aí, importante, né? Vai construir Brasília, vai adiantar algumas coisas, vai ser considerado um dos melhores presidentes da história do Brasil, tem controvérsias, mas alguns consideram, tá bom? Sob o ponto de vista histórico, não houve grandes mudanças aí do Brasil, da primeira geração para a segunda geração de 1930, né? Teve algumas mudanças, mas não teve tantas, mas no Brasil de 45 para esses dois períodos anteriores, as alterações aí histórico-sociais foram profundas, como também em todo o contexto mundial, claro, né? Vai ter a Segunda Guerra, isso vai mudar profundamente o pensamento da humanidade, das pessoas, certo? Vai surgir esses dois blocos aí, né? O bloco capitalista, o bloco comunista, vão se degladiar durante décadas aí, o mundo vai ficar nessa tensão, então o mundo modifica-se também, e claro que isso influenciará a arte produzida, a literatura produzida aí, tá? As consequências já tinham sido abordadas por Carlos Drummond, da Segunda Guerra Mundial, né, em alguns de seus livros de poema, né, que foram imediatamente aí posteriores ao conflito mundial. Aí vai acontecer a queda do Getúlio Vargas, o fim do Estado Novo e no início aí da década de 80 vai passar pela ditadura militar, tá? E vai chegar aí até a promulgação de uma nova Constituição, né, na década de 80. Então tudo isso está englobado nessa terceira fase aí do modernismo, tá certo? É o contexto histórico que vai moldar aí os escritores e os poetas dessas gerações aí subsequentes, tá bom? E quais são então as características mais presentes na literatura produzida durante este período, durante a terceira fase modernista? Qual será, né? Quais serão? Vai ser o academicismo, eles vão voltar a essa onda aí da academia, da linguagem mais rebuscada, né? A linguagem mais bem feita, neoparnasianos aí, né? E tudo mais. Vão tomar aí o passado novamente, o retorno ao passado, aos passados idealizados aí, assim como os românticos, mas diferente, tá? Mas ele vai ter essa pegada aí, os romances, os contos, algumas coisas do passado, certo? Voltar ao passado, um retorno ao passado aí do Brasil, tá? Oposição à liberdade formal, certo? Oposição à liberdade formal, tá? Ou seja, vamos voltar às formas fixas, vamos voltar ao que era produzido anteriormente, não vamos sair ter tão radicais como foi a primeira geração, que queria quebrar todas as regras, todas as liberdades, né? Fazer poesia de qualquer jeito e tudo mais, vamos tentar retornar aqui a padrões, tá? Mas, ao mesmo tempo, também vai ter experimentações artísticas, né? Ficções experimentais de alguns escritores aí, outra maneira de fazer aí, outra de contar histórias, de produzir romances aí, tá? Vai ser uma pesquisa linguística aí, o Guimarães Rosa, né, a Clarice, a Lígia Fagundes Telles, né, e outros escritores vão fazer essas pesquisas linguísticas aí, vão mexer, vão brincar com a língua, vão transformar a língua aí, né, essas experimentações linguísticas, artísticas aí, tá? Uma ficção mais experimental vai acontecer neste período também. Vai ter também, ó, o realismo fantástico, né? Contos fantásticos aí, misturados aí nesse bolo aí da geração modernista, tá certo? Retorno às formas poéticas, né? Revalorização da métrica e da rima, tá? Uma profunda influência dos movimentos parnasianos e simbolistas, né? Que primavam pela forma da poesia, né? Das coisas. Inovações da linguística e metalinguagem, isso aqui tá ligado a isso aqui, tá? Experimentações da língua, experimentações da linguagem, a linguagem falando sobre a linguagem e tudo mais. Isso aqui é muito interessante, ó. Eles são uma síntese, tá certo? Eles são uma síntese do que era a universalidade buscada pelos primeiros e o regionalismo buscado aí pela segunda geração. Eles têm uma mescla das duas coisas, é o regionalismo universal. Ao mesmo tempo que você retrata os problemas da sua região, você também se abre ao mundo, né? Você fala sobre realidades humanas que tocam o universal. Um exemplo muito claro disso é o nosso amigo aí, o Guimarães Rosa, certo? O Guimarães Rosa aí, ele vai ter essas experimentações
linguísticas aí, né? E ele vai fazer esse regionalismo universal, porque ao mesmo tempo que ele retrata a vida de sertanejos, né? O sertão metafísico da coisa e tudo mais, ao mesmo tempo, tá? Eles aí também retrata problemas humanos, e esses problemas humanos são universais, qualquer pessoa aí pode se identificar, tá? Vai ter uma pegada de uma temática social, humana, voltada para as causas sociais, né? Socialistas e tudo mais também. E também uma linguagem aí muito mais objetiva, certo? Profunda, definitiva, né? Aí, incisiva, tá? Sem muito rebuscamento, tal. Então, uma linguagem mais objetiva que as pessoas entendem. Então, essas aqui são algumas características presentes aí na terceira geração modernista brasileira, tá certo? Então, é o que nós teremos aí nessa literatura. E principalmente na prosa. O que é que vai acontecer na prosa modernista? A gente lembre aí que no Brasil, né, o modernismo do Brasil está dividido em 3 gerações, e a prosa, o estilo em prosa, foi o que foi mais explorado, né, nesta terceira fase aí, né? Ele vai ter essa subclassificação aí, ó, de 3 períodos classificados aí segundo a sua temática, tá certo? Ó, a prosa urbana, né, que vai fazer o quê? A principal característica da prosa urbana é a sua ambientação nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário, certo? Quem vai se destacar aí, um dos escritores, os escritores que vai se destacar nessa fase aí, é a escritora Lígia Fagundes Telles, tá? Mas nós temos também a prosa regionalista, ou seja, né, a prosa regionalista absorve aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista. Isso aí vai estar presente na obra do Guimarães Rosa, por exemplo. E a prosa mais intimista, mais psicológica, mais tentando analisar aí a exploração de temas humanos, certo? Mais subjetiva aí. Esses aspectos aí estarão presentes na Clarice Lispector e também na Lígia Fagundes Telles, tá bom? Então, esta primeira parte dessa aula aqui a gente encerra, tá? E vou falar um pouco sobre aí o Guimarães Rosa na outra parte. E assim a gente vai falando sobre os autores aí aos poucos. Então, revejam essa videoaula, procurem aí outros materiais, e no livro de vocês, né, tem falando sobre tudo isso a partir da página 25 do módulo 2 aí. Fala um pouco sobre as características, sobre o contexto histórico, vai fazer a análise de alguns livros de alguns escritores também, e a gente vai falando pontualmente aqui. Bom, então essa primeira parte a gente encerra aqui e continua depois na outra lá. Até!